Bom dia, alunos e alunas! Estamos de volta aqui com mais aulas de língua portuguesa, gramática. Estamos estudando as orações subordinadas. Nós já vimos as substantivas, as adjetivas e hoje nós vamos começar as adverbiais. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou dividir esse estudo aqui em 3 aulas. Na quarta aula, vocês responderão umas questões, tudo bem? Cada assunto desses, eu vou disponibilizar nos arquivos um material impresso para vocês acompanharem, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o estudo das orações subordinadas adverbiais, aquelas que exercem a função de um advérbio ou adjunto adverbial. A primeira oração subordinada adverbial é a causal, que pode ser introduzida por esses conectivos. Nós vamos chamar de conectivos subordinativos. Tem o porquê, visto que, uma vez que, como, etc. Vocês vão perceber que alguns conectivos, eles aparecem em outras orações. O que vai mostrar que uma é causal e a outra é comparativa é o contexto. Tudo bem? Bom, é muito comum nesses concursos vestibulares uma questão assim. Então, eles colocam essa oração e pedem para o aluno substituir, dentre as alternativas, aquela que daria o mesmo sentido da oração a ser substituída. Então eles colocam assim, visto que. Aí nas alternativas, uma das alternativas é porque, tá? Então a alternativa correta seria porque? Porque o porquê ele substitui o visto que. Porque reconheceram sua capacidade serás promovido. Então a causa da promoção é qual? O reconhecimento da sua capacidade. A consequência disso é a promoção. Por isso que nós vamos estudar as causais, né, perto aqui das consecutivas. Causa e consequência. Isso é uma relação, essa é uma relação que deve ser muito utilizada nas redações de vocês, causa e consequência. Por que aconteceu? Beleza. Aconteceu. Qual a consequência disso? Tudo bem? É só vocês repararem no mundo as causas daquilo que vão dar as consequências. Tudo bem? Então essa oração aqui é uma oração porque tem um verbo. Vamos lembrar disso, né? Subordinada, porque ela está ligada, subordinada à oração principal, que é a consequência. Não é isso aí? Subordinada, adverbial. Por que ela é adverbial? Porque ela possui um conectivo adverbial, o visto que é um conectivo causal. Tudo bem aí? Eu coloquei essa oração, esse período, porque muitas pessoas confundem a oração causal com a coordenada explicativa. Qual é a diferença aí? Na oração coordenada explicativa, nós temos a oração assindética no imperativo. Então, toda vez que nós tivermos a oração no imperativo, a seguinte vai ser explicativa. Chegue cedo. Por que eu tenho que chegar cedo? Explicando. Porque retardatário não entra. Entenderam a diferença? Vocês percebem aqui que esse porquê é explicativo, mas existe o porquê causal, ok? Tudo bem? Agora as consecutivas, o que? Vocês percebem aqui que eu abri um colchete? Por que eu abri um colchete? Porque dentro do colchete tem os parênteses, então é necessário o colchete. Fechei aqui os parênteses, fechei os colchetes, tudo bem? O que? Para o que ser uma consecutiva, ser um conectivo consecutivo, ele tem que ser precedido de tal, tanto, tal, etc.
de modo que, de maneira que, etc. Vamos dar um exemplo aqui. Foi tão prolixo que confundiu a todos. Ok? Então, a consequência da causa aqui, né? Então, a consequência, a confusão. Qual que foi a causa disso? A prolixidade. Prolixidade são aquelas pessoas que falam muito difícil, que chegam até a não saber nem o que estão falando. Então a gente chama isso de prolixidade, né? Nós já vimos isso daí. Olha o tão aqui. O tão está antes do que. O tão ele fica na oração principal. E o que? Na oração subordinada adverbial consecutiva. Vocês entenderam aqui a relação causa e consequência? Beleza. Agora vamos ver as comparativas. O conectivo comparativo mais conhecido é o como. O como também pode ser uma causal. Como reconhecer a sua capacidade, serás promovido. Então aqui o como não está comparando, está dando uma ideia de causalidade. Aqui não, né? Olha lá. O como comparação. Aqui uma frase da Virginia Woolf. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. É mais difícil matar um fantasma, verbo matar, então a oração principal, do que a realidade. Vocês perceberam aqui que essa oração não tem verbo? Por que ela não tem verbo? Porque o verbo foi colocado na primeira oração, na oração principal. A gente chama isso de zeugma, tá? A figura zeugma é quando eu omito, uma espécie de uma elipse, né? É quando eu omito o verbo porque ele já foi estabelecido antes. Então a comparação aqui é o verbo matar. Então eu não preciso aqui, no caso dessa frase, o autor optou por não repetir o verbo. Então por isso que não aparece o verbo. Mas é uma oração com o verbo omitido. Tudo bem, gente boa? Estudamos aqui as 3 primeiras orações. Na próxima aula nós vamos ver mais 3. Na terceira aula, mais 2. Né? São 9 orações, tá? 8 ou 9 orações nós vamos estudar. E depois nós vamos ver aí as reduzidas. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.